Trilha do Band de Eleições, porque conforme a gente tem anunciado desde o nosso primeiro bloco, a gente dá continuidade hoje à nossa série de entrevistas com os ainda pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, hoje recebendo o senador Carlos Viana, do Podemos. Como vai, Viana, se puder chamá-lo assim? Claro que sim, bom Lucas, dia. bom dia, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a Luciano, bom dia ao Murilo, que está conosco aqui também, uma alegria revê-los, viu? Satisfação é toda nossa. Nossa entrevista que está sendo transmitida também no YouTube, página Band Minas, para você assistir aqui a conversa com o senador. Nossa conversa vai ter 20 minutos, o tempo vai começar a ser contado agora às 10 horas e vai lá, 5 minutos. Viana, como primeira pergunta, a gente está querendo sempre saber de quem vem aqui o porquê de se colocar como pré-candidato à prefeitura aqui da capital. Eu entendo que é um processo natural da trajetória política. Eu, como senador, comecei, vamos dizer assim, pela parte final, né? Normalmente se começa como vereador, deputado, senador, e eu acabei, pela experiência de vida e pelo tempo, sendo senador. Mas a experiência como executivo é algo que eu gostaria de ter. E eu penso que eu posso colaborar muito com Belo Horizonte. Primeiro, pela minha experiência, eu conheço quase 30 países fora daqui, capitais, tenho uma visão muito aberta para essas questões de mobilidade, e Belo Horizonte precisa se renovar, nós precisamos repensar a cidade. Belo Horizonte é uma cidade gostosa, é uma cidade boa, mas é uma cidade parada no tempo. E eu tô cansado de ver o Brasil ou retroceder ou ficar, infelizmente, sem expectativa. Hoje a gente conversa com as pessoas não têm esperança de futuro. Todo mundo tá como se nós estivéssemos assim num nevoeiro, bem acinzentado, né, de futuro. As pessoas não sabem para que lado nós vamos, se nós vamos crescer, se nós vamos retroceder. E isso nós temos que mudar, sabe, Murilo? Porque é a política que tem que trazer para as pessoas o desejo de investir, acreditar no futuro. E eu espero, com toda sinceridade, com as propostas que estou trazendo, com a minha ideia sobre o que é uma boa capital, a gente possa devolver a toda Belo Horizonte, sabe, essa satisfação de ver que a política resolve os problemas. Viana, recentemente você postou um vídeo nas redes sociais com uma marreta, né, falando que ia quebrar esse trecho da ciclovia. Sim. Que foi construído ali, né, no alto da Avenida Afonso Pena. E a obra está até parada, né, uma decisão da Justiça, aí, decisão liminar, mandou parar a obra até a Prefeitura poder explicar o porquê, né, a questão do trânsito e tal. Eu queria saber, se eleito, você pretende realmente extinguir esse projeto de ciclovia na Afonso Pena, e tem alguma outra obra que está em andamento que você acha equivocada, que você agiria também, faria paralisaria, iria em outro sentido? Murilo, nós vamos fazer ciclovias, mas onde elas vão ser usadas, onde a sociedade, o bairro queira usar. Sabe onde que nós precisamos fazer? Nos parques. Os parques que ainda não tem, nós temos que fazer ciclovias. Para quê? Para o pai levar a filha, levar o filho com a bicicleta num lugar seguro, fechado, e a gente criar o hábito da bicicleta. Nós não temos esse hábito aqui. Na Afonso Pena é um erro gigantesco. Aquela obra é dessa história assim, chegou o ano da eleição, eu tenho que encher a cidade de buraco, eu tenho que encher a cidade de placa. E isso gera um tumulto em Belo Horizonte. É uma visão muito antiga de polícia, de política. Não, uma visão muito velha. A gente tem que ir fazendo as obras aos poucos, as coisas têm que acontecer durante os 4 anos de mandato. Belo Horizonte precisa urgentemente intensificar outras obras. Por exemplo, o Lucas citou a questão dos jardins. De chuva. Né? De chuva. Eu venho falando isso já há bastante tempo. A UFMG tem um programa que pode ajudar Belo Horizonte a reduzir a questão das inundações, especialmente nas bacias mais importantes, como a Tereza Cristina, ali do Arrudas. Porque o Barreiro, nos anos 30, quando a gente começou a canalizar Belo Horizonte, era tudo barro, era terra. Hoje não, é tudo asfalto. Então a água, ela naturalmente ocupa o espaço dela. Então essas obras nós temos que ter uma atenção muito grande. Toda vez que a gente tem uma inundação, fala assim, nós vamos gastar R$1 bilhão. Bom, se a gente for começar a gastar R$1 bilhão de todas as vezes, não tem dinheiro que aguente. Nós precisamos de usar a cabeça, usar a experiência de outras cidades para a gente poder melhorar Belo Horizonte. Essa ciclovia na Afonso Pena, com toda sinceridade. Aquele dia que eu estava com a marreta lá, as pessoas passavam buzinando e aplaudindo. Por quê? Ninguém quer essa obra, as pessoas querem mobilidade. E não é fácil. Eu falo assim, nós vamos resolver o problema da mobilidade no primeiro ano. Não é fácil, não é assim. Mas nós precisamos, por exemplo, criar trincheiras em Belo Horizonte novas. Que tal uma ideia aqui? Nós criarmos ali na Savassi um bulevar para as pessoas caminharem e fazemos trincheiras
na Contorno, na Nossa Senhora do Carmo e entregarmos aquela parte do shopping a toda a parte da Savassi. Aí você vai me perguntar, com qual dinheiro? Com o dos próprios empreendedores. Se nós fizermos como outras cidades no mundo, em que você muda o uso do solo, você permite a construção de prédios maiores, os próprios empreendedores podem fazer isso como contrapartida, junto com a prefeitura. Aí você isolaria os carros ali dentro da Savassi? Dentro da Savassi. Então. Nós entregaríamos a Savassi num grande bulevar para as pessoas andarem, se divertirem, o comércio ter aqui uma área de shows em Belo Horizonte. É um ponto. E nós resolveríamos o problema, já começaríamos a resolver parte da mobilidade. A questão, por exemplo, da Cristiano Machado. Eu cheguei de Brasília no final de semana, na sexta-feira, 6:30 da manhã, 6:45, eu desci, 7 horas eu peguei o carro. Eu cheguei em Belo Horizonte 9 horas da manhã. Isso é um absurdo com quem mora em Venda Nova, com quem mora. A cidade tem que começar a pensar como nós temos que buscar outras saídas, mais trincheiras, a questão do transporte público, que nós temos que incentivar as pessoas a usarem, que é outro problema, que não é dando R$500 milhão para a empresa de ônibus, como o prefeito fez, que vai ser resolvido. É uma questão de integração. Eu tenho a visão de que nós vamos atuar aqui, por exemplo, nessa parte mais alta de Belo Horizonte, do Belvedere, voltando do shopping. Olha o absurdo que é aquele cruzamento ali, gente, para entrar na Rajagabalha. Olha, não tem condição e ninguém faz nada. Você não vê um carro da BH Trans, você não vê um carro da Guarda Municipal. Na Cristiano Machado, 3, 4 veículos, ou quebrados ou pequenas batidas. Não tem um agente de trânsito para poder ajudar o motorista a chegar mais cedo. Então, esse cuidado com a cidade é um dos pontos principais que eu quero ter. Senador Carlos Viana, levando em consideração mais de 20 anos, né? Mais de 2 décadas aí como repórter, jornalista, andando por todos os cantos da capital. O senhor já citou aí a questão da mobilidade, entre outras críticas, mas qual a sua maior crítica hoje à atual gestão? A maior crítica hoje é a Belo Horizonte não ter um plano estratégico de crescimento. Belo Horizonte está no limbo, ou melhor, nós estamos à deriva. As coisas vão sendo feitas de uma forma tal que nós não temos uma visão do que é que nós queremos para Belo Horizonte. Nós queremos uma cidade das artes, uma cidade das apps, dos apps, por exemplo. Nós queremos uma cidade digital. Nós não temos um propósito em Belo Horizonte. Hoje, todo lugar no mundo você tem um plano de crescimento, um plano de ocupação do solo mais coerente com a realidade, um plano de preservação do patrimônio histórico, mas dentro daquilo que não prejudica o crescimento. Porque o que foi que aconteceu conosco? Nós criamos um sistema muito rígido, nós não admitimos prédio em todo lugar, nós ficamos naquela confusão toda e Belo Horizonte parou no tempo. Hoje todo mundo sai daqui e vai naturalmente construir fora, em lugares como Nova Lima, que é o certo, recebem os prédios. Esses prédios, eles são um exemplo do que nós perdemos de investimento aqui em Belo Horizonte. Outro ponto interessante é como a capital, ela parou na questão de vilas e favelas. Parou completamente. Se nós olharmos hoje, o que é que tem sido feito efetivamente para que vilas e favelas voltem a ter urbanidade, no sentido de as pessoas terem condição de transitar, de terem escadas melhores, de terem acesso? Elas estão crescendo, a gente olha para o morro, vai crescendo, não tem um plano habitacional para Belo Horizonte para baixa renda. Então esse plano estratégico, que a gente definir o que a gente quer para Belo Horizonte. Sabe, Luciana, a meu ver, é fundamental apresentar para a sociedade hoje, para os moradores, o que a gente pensa da cidade. Viana, você comentou sobre a questão do jardim de chuva, passa por essa questão do meio ambiente, nessa preocupação da capital com as chuvas. Queria ouvi-lo sobre mineração na Serra do Curral, virou um assunto da campanha aqui de Belo Horizonte. O que você pensa sobre? Eu já me posicionei que eu sou contra. Na Serra, sim. Na Serra, a Serra é um patrimônio nosso que nós não vamos deixar mexer. No que depender da prefeitura, nós não vamos autorizar mineração em nenhum sentido. E a mineração sabe que mais cedo ou mais tarde eles vão ter que buscar áreas mais remotas. Porque quanto mais próximo das capitais, menos as pessoas estão dispostas a esse tipo de recurso. Porque a gente tem que pensar o seguinte: gera riqueza? Gera emprego? Gera muito, é muito bom. Mas nós estamos dispostos a pagar por esse, vamos dizer assim, essa questão do meio ambiente? A sociedade não quer isso. As pessoas querem a preservação. Então nós temos que buscar outras formas de fazer a capital ter faturamento. Nós precisamos melhorar a questão
do comércio, o centro. O centro de Belo Horizonte está morto. Morto, completamente morto. Ah, mas isso aí é uma tendência natural do shopping. Não é. Basta você viajar e entrar, por exemplo, nas galerias italianas, né? Que você tem as lojas todas, o quarteirão fechado, que as pessoas podem andar. Na Alemanha, que tem uma Fußgängerzone, que é o que eu gostaria de... O que é isso? É uma área de pedestres enorme. Então você pode andar ali com tranquilidade muito tempo. Eu conheci isso agora numa cidade chamada Baku, no Azerbaijão. Rapaz, que coisa espetacular. Uma cidade, uma capital pequena, mas uma capital onde as pessoas caminham por toda ela com tranquilidade. Muitos jardins, muitas áreas em que a juventude fica nas praças. Cadê isso em Belo Horizonte? Cadê essa... Eu vejo ali na Praça 7, todo dia de noite tem um grupo que se reúne ali no quarteirão fechado da Rio de Janeiro. Eles ficam lá nas escadarias ali, uma imundície o lugar, um fedor de xixi terrível. Você pega aquela região toda ali, tá lá os jovens, eles ocupam os espaços. E ocupam os espaços. O que a prefeitura tem que fazer? O mínimo é manter limpo. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, a questão da região da Guaicurus. É a única região de Belo Horizonte que nós podemos fazer uma BH viva 24 horas. Ali nós podemos colocar galpão para as escolas de samba, que é um compromisso que eu estou fazendo com eles. A gente pode fazer shows a noite toda. Nós podemos, ali tem que ser bem iluminado, vigiado, câmera. É uma Lapa Belo Horizontina. Por quê? É um lugar morto. Você passa ali 10 horas da noite, é lixo para todo lugar, tudo escuro, um lugar que você tem medo de parar. Poxa, cidades, pontos de Belo Horizonte que estão no centro da capital. Isso são formas de você fazer com que a cidade fature. Eu estou numa briga grande agora com relação ao aeroporto da Pampulha. Eu fiz uma denúncia ao TCU, o TCU acatou a minha denúncia, vai dar uma decisão agora, possivelmente até para se fazer uma nova licitação. Se a área técnica do TCU entendeu que a licitação ela foi incorreta lá na Pampulha. Se isso acontecer, Belo Horizonte vai voltar a ter um aeroporto. É uma das fontes de maior faturamento de SSQN de uma capital, é um aeroporto. Primeiro que é mais perto. Ninguém quer competir com Confins, mas por que nós não podemos ter voos regionais, como tem o Santos Dumont? Fechou o aeroporto da Pampulha, está lá fechado, só utilizando um patrimônio gigante, milionário, na mão de um grupo que não quer abrir. Então a gente tem que, ao contrário de mineração, a gente tem que buscar outras formas de fazer a cidade aumentar o seu faturamento. Boa. Viana, agora eu queria te perguntar um pouco do lado político aí da sua candidatura. A gente está vendo algumas definições de partido, já escolhendo vices, enfim, essa caminhada. E também eu queria saber então se já há algum indício aí, algum trabalho aí, está próximo de anunciar o seu candidato a vice aí na sua chapa, e também a entrada de Mauro Tramonte nesse jogo, um apresentador, tal, acaba de certa forma dividir, é o mesmo campo, claro, né? Claro. Aí hoje você está situado. Queria que você comentasse também esse ingrediente novo, esse candidato novo aí nessa campanha, como que ele mexe nesse baralho aí da eleição. Naturalmente que chama a atenção, porque é muito conhecido. Agora, eu confio muito, sabe, Murilo, na capacidade do eleitor de Belo Horizonte em pensar e tomar uma decisão que seja melhor para a cidade. Porque uma coisa é você se apresentar como uma pessoa famosa. Outra, como eu, é você sair, ir para a política, aprender a fazer política, entender como a política funciona e voltar para ser um candidato a prefeito. Hoje eu sei como nós podemos fazer com que Belo Horizonte tenha mais acesso às verbas federais, coisa que não está acontecendo. O atual prefeito nem em Brasília vai. Está indo agora para poder tirar foto lá com o presidente do Senado, mas não vai. Está cheio de dinheiro nos ministérios para projetos do dia a dia, de mobilidade, de habitação. Eu sei como a gente pode mexer essa questão. Então, na hora da apresentação dos currículos, eu tenho para mim que não vai valer somente a fama, vai valer principalmente quem tenha ideias e assim, faça com que o eleitor confie de que nós teremos uma cidade melhor administrada do que temos hoje. Senador. O vice é o seguinte, nós já temos um nome que vai ficar mantido em sigilo, porque da última vez que apareceu ele resolveu dar uma entrevista no jornal, aí virou um problema sério, né? Todo mundo falou, tomou o vice, arrumaram até uma candidatura para o deputado aqui na região metropolitana, com a conversa de que ele ia assumir, acabou que o deputado não vai ser candidato e o vice se perdeu.
Então agora, e o seguinte... Quem está com você de partidos, Viana? Podemos? Podemos, DC, PMN e o Agir. Tá. São os partidos que... Agir são menores, que ainda estamos fechando. O pessoal está resolvendo tudo, né? O meu pessoal de equipe. Agora, eu não quero partido, muito partido. Sabe assim, eu acho que o meu perfil de candidato não é o perfil de você atrás de mim, toda aquela rama de partidos antigos, né? MDB, PSDB, isso tudo está muito bem alinhado com o prefeito. E ele vai afundar todo mundo juntos, porque não perceberam ainda o que é que o eleitor quer, né? O eleitor continua muito revoltado com a política, muito. E a cidade quer uma renovação. Então a nossa chance é muito grande, Murilo. Deixa eu só trazer ainda o Orion, que está nessa linha aí da questão política. Bom dia a todos. Senador, como é que o senhor avalia o cenário pré-eleitoral em Belo Horizonte, em que temos 3 ou 4 pré-candidaturas de direita e agora 2 de esquerda? A polarização entre esses campos e a pauta de costumes vão ditar o debate? Qual a sua principal proposta para a capital? Essa questão da polarização, ela vai continuar muito forte, a meu ver, no âmbito de governadores, deputados e senadores. Prefeitura não. Prefeituras, normalmente a pessoa presta muita atenção porque está muito perto da casa dela. Tanto que tanto Bolsonaro quanto Lula nunca entraram efetivamente nas campanhas municipais. Entra em São Paulo, pode entrar aqui em Belo Horizonte, que eu até nem acredito muito, mas essa polarização ela não vai passar muito por aqui. O que está acontecendo é que Belo Horizonte tem, por exemplo, hoje quase 40% do eleitorado evangélico. É o meu grupo, né? Nós somos 37. Eu sou o único candidato evangélico hoje em Belo Horizonte, conheço muito bem o que as igrejas pensam, o que elas querem, e isso tem uma força de direita muito grande. Minha visão é de que tenhamos 2 candidatos de direita no segundo turno. 2 candidatos. Eu espero estar lá, né, no segundo turno e ver com quem virá, para que a gente possa discutir a cidade. Quanto mais nós tivermos dentro dessa polarização que aqui em Belo Horizonte, uma distância dos presidentes, até pior, porque eu gostaria muito que viesse, sabe? Que aparecesse, fizesse tudo mais, para a gente poder mostrar claramente que o centro-direita não anda muito disposto mais a manter mitos do passado, não. Agora, falando em realidade e promessa, o senhor chegou a falar sobre o acesso aos recursos federais. Sim. Realidade e promessa. Metrô linha 2, o senhor disse que é possível, que não é promessa não, que é possível realizar isso até 2027? De que forma? Olha, Jane, o metrô hoje de Belo Horizonte não é mais uma promessa. O metrô é um contrato. Quem arrumou 2,8 bilhões para o metrô fui eu. Eu arrumei. E às vezes eu reclamo, eu queria saber por que os meus colegas jornalistas têm tanta dificuldade de falar isso. Né? Porque ficou a vida inteira malhando o metrô e de repente eu consigo lá com o governo 2 pontos e a pessoa não fala. Porque a população não está sabendo. Eu estive no Barreiro sábado. Lá juntos tivemos um evento para 1.500 pessoas. A principal pergunta era: quando vem a linha 2 do Barreiro? A linha 2 ficará pronta em 2027 e 2028. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque os 2,8 bilhões já estão liberados, estão no BNDES, a empresa já começou a fazer a limpeza e vai fazer a reestruturação de toda a linha. Recentemente eles anunciaram que eles não querem duplicar a linha no Barreiro, numa faixa de 200 metros, o que é muito ruim, que vai atrasar os trens. Eles querem usar uma linha única, ou seja, vai ter que parar um do lado, além de aumentar o risco, aumenta o atraso. Vem essas composições de minério, fica 1 hora passando composições. Isso vai atrasar. É uma discussão que nós vamos ter com a empresa para que não se modifique, e eu espero poder conversar com o governo do estado sobre esse assunto, para que o governo não permita, porque é o governo quem está por trás dessa concessão. Então hoje, metrô de Belo Horizonte, gente, não é mais uma promessa, metrô é uma realidade. Eu, prefeito, com a graça de Deus, eu vou inaugurar a linha do Barreiro 2027, 2028. Escrevam aí o que eu estou falando com vocês. Porque o dinheiro para financiar está lá na conta. Viana, a gente tem 1 minuto e 10 para suas considerações finais, já se preparando para o debate aí. Olha, eu espero com sinceridade que nós aprendamos, e o eleitor de Belo Horizonte é um eleitor maduro. O eleitor de Belo Horizonte é um eleitor exigente.
ele está prestando atenção nos candidatos agora, começa a observar, né? E é preciso que a gente tenha noção clara de quem propõe e resolve, quem mostra a cara nessa história. Porque é muito fácil eu virar e falar assim, eu não vou dar entrevistas, eu agora vou passar o tempo. Sabe por quê? Porque eu não quero mostrar minhas fragilidades. Eu não. Eu estou disposto a conversar sobre qualquer problema de Belo Horizonte. Eu conheço a cidade, moro aqui há mais de 40 anos. Sei o que nós precisamos em termos de prefeitura agir. A questão do desafio da mobilidade, nós vamos enfrentar isso com muita firmeza. Vamos enfrentar o problema dos moradores de rua, sabe, com sensibilidade, com humanidade, mas nós vamos enfrentar o problema. Só rápido, eu peguei, por exemplo, no sábado pela manhã, estava conversando com o pessoal das igrejas que levam comida para os moradores. Eu falei assim, gente, nós temos que fazer um acordo. Quanto mais comida nós dermos para o morador, ele não sai da rua. A prefeitura, e a minha ideia é nós fazermos, vocês têm a comida, tragam para a prefeitura e nós vamos fazer isso conjuntamente, nos locais próprios, e vamos tirar essas pessoas da rua. Porque do jeito que tá, todo mundo põe num carro uma sopa, que é uma coisa linda, é uma coisa bonita, mas é um negócio que prejudica a cidade. Porque vai lá, atende a pessoa na rua, o sujeito come, a pessoa come e continua morando lá. A gente precisa começar a ter esse trabalho unificado, porque ele é importante. O terceiro setor nessa questão, para nós, é fundamental. Mas a prefeitura tem que administrar essa história. Então, hoje, eu tenho muita confiança de que nós vamos conseguir, sabe, melhorar bem Belo Horizonte, devolver às pessoas a esperança, sabe, a confiança de futuro. Belo Horizonte está precisando voltar a brilhar. E, infelizmente, eu percebo que está todo mundo assim, acho que nós apanhamos tanto da política nesses últimos anos, que as pessoas estão meio sem, vamos dizer assim, força. E eu quero trazer essa esperança de volta.